Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, dia 19 de agosto de 2024, vamos para mais uma live aqui no nosso canal. Céu limpo com poucas nuvens na capital paulista, São Paulo, 27 graus agora. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Terceira Guerra Mundial. Israel anseia por promover a Terceira Guerra Mundial. Precisa disso, vive disso, depende da Big Arma, da Big Pharma, da Big Data. Arma, remédio e mídia. Vamos lá, vamos analisar a questão. Netanyahu é uma figura semelhante a Zelensky, só que representa algo muito mais sinistro, né? Ele não pode aceitar sequer que se fale em cessar-fogo. Fará tudo para arrastar os Estados Unidos para uma guerra total contra o Irã. Não se trata de negociar e devolver os reféns, isso é só mídia, isso é só propaganda. Ele quer uma guerra muito mais ampla, muito mais disseminada, muito mais escalada, uma guerra real, quentíssima contra o Irã. Não há muita dúvida sobre isso entre os israelenses, grande parte deles formados no messianismo progressista sionista. Agora veja, o mito da grandeza militar israelense é um mito, é simplesmente um mito. Sem os Estados Unidos e o Reino Unido, as coisas ficariam muito sérias para Israel. O próximo nível da escalada da guerra poderá ser o uso de uma arma nuclear tática da parte de Israel. Isso poderá envolver e colocar no conflito a Rússia e a China no conflito. Então deve ser pouco provável que eles optem por esse tipo de armamento, né? Bom, a questão é que provavelmente não interessa uma guerra contra o Irã neste momento para os Estados Unidos, sobretudo da parte do Partido Republicano, né? Por isso existe a possibilidade do Partido Democrata tentar prender o Donaldo, né? Pois o Partido Democrata está mais envolvido ainda com a venda de armamento, né? E com uma política externa agressiva, belicosa, né, atlanticista. Né? Daniel Lopes, que tem um canal com mais de 1 milhão de seguidores, afirma que as mais importantes e famosas bandas do mundo cancelaram suas turnês, todas ao mesmo tempo. Né? Cancelaram seus shows no mês de setembro. É um tanto estranho. Né? Podem estar armando algum novo catalisador. Talvez uma combinação de guerra mais epidemia. Talvez essa epidemia aí do macaco, né? Nunca se sabe. A América está chegando ao ponto em que precisa desesperadamente de renascer das cinzas, né? Como a fênix, rejuvenescer, voltar a crescer, né? A sua tendência agora é simplesmente sabotar os outros, né? A América, quando eu digo América, você sabe que estou falando do país do Rabino Sam, do tio Sam, né? Sobretudo, ela tenta sabotar a si mesma, né? Bom, e o gabinete do Netanyahu, lá na dita Terra Prometida, diz que para Israel sobreviver é preciso remover os palestinos de suas terras, sobretudo de suas casas, mais ainda de suas escolas, mais ainda de suas igrejas, hospitais, enfim, removê-los da face da terra. Esta é a doutrina sionista. Isso não é novidade. O pai de Netanyahu trabalhou com Jabotinsky, um dos autores do atual projeto de Zion. Né? Jabotinsky dizia que precisamos impedir um novo holocausto. Impedindo como? Criando uma hegemonia racial, territorial, messiânica, é claro. Essa loucura escatológica e messiânica não é algo novo, aliás, é algo muito antigo, né? Lá da antiguidade, né? Da época da serpente, né? Da idade da pedra, né? A mentalidade é a mesma de hoje, só que a pedra agora é nuclear, né? Bom, essa ideologia trevosa aí, saturnina, né, promotora de uma superioridade divina, né, deve ser o Saturno, né, no céu, né, o Sol Negro, né, é mantida no sistema psicológico e midiático por uns 200 a 300 rabinos. Bom, acho que deve ser 300, porque deve ser os 300 de Esparta, né, eu imagino, né? Bom, esse rabinato está aí de olho nos colonos, aí nos colonatos, uns 700 mil, 800 mil colonos. Eles dizem que ali é o Estado da Judéia, que está em guerra com o Estado de Israel. Estão entendendo? Eles vivem com a mente lá, 2.500 anos atrás. Supostamente é 2.500, né? Esses tipos aí, Ben-Gvir, Smotrich e outros, dizem que se o Estado de Israel fizer algo errado, então os colonos virão todos armados, né? Provavelmente eles vão vir armados de
de arado, né, e foices, né, como uma grande e coesa milícia, toda integrada e focada, né? E o Smotrich e o Ben-Gvir dizem que somente eles podem salvar Israel. Eles, o Smotrich e o Ben-Gvir, né? Bom, sempre tem que alguém que acredita nesta propaganda de salvação, né? Muitos israelenses parece que acreditam, né? Os que não acreditam são os esquerdistas, os comunistas e tudo mais, né? Bom, assim é o que se diz, né? O básico sobre aquele Estado lá é o argumento de que desde a época de Jabotinsky, o sionismo se consolidou na ideia de revelação e fé, né? Os neocons costumavam dizer que a democracia é uma espécie de privatização do judaísmo, algo como você é responsável por si mesmo, você é responsável por seus próprios valores, mas a democracia, o exercício da liberdade, da cidadania, não é o verdadeiro judaísmo. O verdadeiro judaísmo só vem através da fé e da entrega à revelação. Ou seja, está acima da democracia e está além e acima do sionismo cultural. Quer dizer, é como se você tivesse aí um esoterismo interno e secreto e um esoterismo com X externo para inglês ver, né? Porém, não se pode esquecer, os judeus tradicionais rejeitam completamente essas reformas fundamentalistas e progressistas que caracterizam o próprio sionismo. Então ficou a nossa análise aí, primeira parte do vídeo. Vamos agora a um artigo da revista EIR, a favorita de Enéas Carneiro. Veja lá. À medida que os conflitos militares Rússia, Ucrânia e sudoeste da Ásia aumentam, as vozes da sanidade, porque há vozes sãs no planeta, né, organizam um novo argumento de promoção da paz. Veja, o presidente da Bielorrússia, Lukashenko, alerta aqui, o objetivo da Ucrânia é provocar uma resposta nuclear da Rússia, ou de armas russas, supostamente nucleares, que estariam na Bielorrússia, né? O regime ucraniano acredita que o uso de armas nucleares por parte da Rússia seria muito bom para a Ucrânia, porque isso desacreditaria totalmente a Rússia em todo o mundo. Por exemplo, a Ucrânia completamente desaparece do mapa mundi e isso vai ser muito bom para a Ucrânia, segundo o raciocínio, né, do Zelensky, né? Bom, as provocações da Ucrânia em relação às usinas nucleares de Zaporizhia e Kursk pretendem criar uma ameaça e uma chantagem um tanto perigosa, hein? Mas os ucranianos já demonstram que não têm limites. Daí a necessidade que a Rússia tem e precisa ter de ser mais eficaz na defesa de suas fronteiras. Parece que um grupo de hackers aí, ucranianos anunciou que levou a batalha para as profundezas da Rússia, mirando a infraestrutura de internet usada por instituições científicas e de defesa na área de Chelyabinsk. A Rússia precisa agir com mais intensidade, a menos que sua estratégia seja sofrer reveses contínuos e deixar a propaganda ocidental rolar solta. Talvez seja essa a tática, né? Vamos ver se isso é uma tática, né? Sobre a eleição nos Estados Unidos, espetáculo bizarro, dantesco da eleição presidencial dos Estados Unidos, em que o candidato democrata, lá o Joy, chegou à presidência por meios eleitorais porcos, né? Por exemplo, voto pelos correios, eleitores que estão enterrados no cemitério, imigrantes ilegais aos milhares, né? Veja, o Joy ainda não deu uma entrevista decente, hein? Depois que ele desistiu, hein? Sua liderança parece surgir da inércia do cidadão americano, né? Liderança? Será que o futuro dos Estados Unidos aponta para um cenário produtivo? Será que eles vão dar a volta por cima e vão começar a produzir, né? Investimentos, por exemplo em fusão nuclear, ou vão investir em infraestrutura energética, ou exportação de bens de alta tecnologia? Bom, o plano abusivo aí de Kamala Harris, que é um aumento geral de preços, parece apontar para uma rejeição ainda maior da parte do cidadão comum para com as propostas aí de Kamala, né? Bom, e outro fato aí realmente muito absurdo, né? O heróico inspetor de armas, o Scott Ritter, que é uma das melhores fontes aqui do nosso canal, defende a Constituição dos Estados Unidos. Ele é um dos poucos que ainda defende a Constituição dos Estados Unidos. Ele se opõe a essa guerra de extermínio lá na Ucrânia, que ele conhece bem, hein? Teve seu passaporte apreendido, seus apetrechos confiscados, celular, computador, né?
o seu arquivo, enorme arquivo aí sobre a verdade do programa de armas do Iraque, 2 dúzias de caixas, hein, com chips aí, arquivos, né, e memórias, né, foi levado pelo FBI, um órgão que trabalha para o Deep State norte-americano, o qual, na verdade, não trabalha para os Estados Unidos, mas para, enfim, nem quero dizer para quem que eles trabalham, hein? Enquanto o tio Sam cancela um de seus melhores homens, o Scott Ritter, um grupo de engenheiros aeroespaciais em Xangai, China, está trabalhando em um meio aí sem propulsores de transporte da Lua para a Terra, sim, isso mesmo, usando unicamente eletricidade para criar um movimento aí, uma logística aí. Mas o que seria trazido da Lua, segundo dizem, né? O hélio, né? O hélio 3, explicam os engenheiros, o principal combustível para a fusão nuclear no futuro, né? Extremamente escasso aqui na Terra, o hélio 3 é encontrado, segundo o que eles dizem, né, em relativa abundância no solo lunar, que está continuamente reabastecido aí pelo chamado vento solar. Bom, vamos ver, né? Outra coisa, o Fórum Trienal da Cooperação China-África está programado para começar em 2 semanas em Pequim. Em chinês é Beijing, né? A cúpula dos BRICS também trará os líderes da cooperação China-África. Isso vai ocorrer no final de outubro em Kazan, na Rússia, o encontro dos BRICS. E o Irã assinou mais acordo com a Rússia para importar mais gás natural russo, com a possibilidade, inclusive, de importar da Rússia e reexportar o gás comprado da Rússia nos próximos 30 anos, né? Há uma escassez significativa da energia em países vizinhos que poderão agora se beneficiar do gás que vai transitar aí pelo Irã. A destruição do Nord Stream, aí, do gasoduto, pela CIA e pelo MI6, né, pode ter privado a Alemanha e o resto da Europa de uma fonte confiável de gás. Mas as exportações de gás da Rússia para o Irã vão indo bem, né? E no Reino Unido, um funcionário público inglês, né, renunciou ao seu cargo, um cargo alto, porque discordou do apoio da nação inglesa às ações genocidas de Israel contra Gaza. Todos os dias testemunhamos exemplos claros e inquestionáveis de crime de guerra e violações do direito internacional em Gaza, perpetrados pelo Estado sionista de Israel. Ele escreveu na sua carta de demissão e essa carta se propagou pela internet. Veja, tem servidor público que ainda tem estômago, discernimento, ética. Isso ainda existe, hein? A reunião de sexta-feira da International Peace Coalition contou com a presença do ex-inspetor de armas da ONU, o nosso Scott Ritter. Ele se juntou lá a Helga Zepp-LaRouche, da revista EIR, né? E outros para resistirem à repressão descarada à opinião divergente nos Estados Unidos. A censura corre solta nos Estados Unidos, hein? A casa de Ritter, como nós já dissemos, aí, foi invadida no dia 7 de agosto pelo FBI. Como vimos, as autoridades policiais confiscaram seus documentos e bens. E o Ritter escreveu sobre isso. Olha, os agentes do FBI fizeram mais do que apreender meus eletrônicos pessoais quando revistaram minha casa em 7 de agosto. Eles roubaram também a verdade. É muito perigoso, nesses dias bicudos, falar a verdade abertamente, né? Vocês viram, o Assange comeu 10 anos de cana lá por revelar a verdade, né? A verdade está se tornando uma coisa bem complicada, hein, para os habitantes aí do jardim anglo-americano, né? Essa turma aí da democracia, né? Também na sexta-feira, 16 de agosto, a casa do diplomata e especialista russo-americano Dmitry Simes, ou Simes, na Virgínia, foi invadido pelo FBI. Outro ataque descarado a quem tem opinião própria. O Simes tem sido um defensor de melhores relações russo-americanas, inclusive desde que ele trabalhou na administração Nixon em 1972, que foi uma outra época, né, de um outro Estados Unidos que não existe mais, né. Hoje o Simes é um crítico aí das políticas belicosas, agressivas aí, e violentas e genocidas aí da administração Biden em relação à Rússia, né. Aí ele disse, inclusive, não há dúvida de que o governo quer me intimidar. Eles querem intimidar várias pessoas. Veja, o Simes atualmente mora na Rússia. Ele tem um programa de TV, né? Ele é uma espécie de Silvio Santos lá da Rússia.
Esta ação funesta do FBI não tem como objetivo trazer os CIMs para os Estados Unidos para prendê-lo, ele não vai sair da Rússia, né? Mas bloquear qualquer tentativa de diálogo inteligente e saudável com a Rússia, né? Nós estamos agora numa escalada da insensatez no Ocidente. Estamos nos aproximando de um ponto sem volta, né? A invasão da Ucrânia na região de Kursk, na Rússia, é mais uma recente jogada desesperada por parte do regime de Kiev, que trabalha para a OTAN, né? Não vai funcionar, né? Não vai evitar o colapso do exército ucraniano, mas pode alcançar parcialmente seu objetivo de desencadear uma escalada bélica maior ainda, né? Relatórios de analistas militares russos, inclusive citados aí pelo Ministério de Defesa da Rússia, diz que a OTAN planeja fazer algum tipo de ataque nuclear, será? De bomba suja tática, a fim de culpar a Rússia. Bom, o objetivo é gerar uma atração aí dos Estados Unidos, né? Chamar a atenção do tio Sam para o conflito, porque já que ele age na sombra aí, com grandes quantias de dinheiro, armas e mídia favorável, né? Ele gostaria que ele fizesse isso de maneira ainda mais ampliada, né? Bom, não se sabe se isso vai ocorrer ou não, isso de usar bomba nuclear contra a Rússia, né? O que se sabe é que essas jogadas sujas e desesperadas são opções que vão ficando mais próximas, mais realistas, diante do rápido colapso aí da famigerada ordem mundial unipolar, esta porcaria, né? Os cidadãos dos países ocidentais estão pouco a pouco desistindo de fazer negócios que promovam uma guerra nuclear entre superpotências, né? Que essa não é uma opção viável e inteligente para seus países e também para a humanidade, né? Veja, é uma cultura trágica, né? Veja, a mudança real aí do ponto onde se chegou para uma cultura produtiva e inteligente não vai vir de dentro dessa própria cultura trágica, né? Mas deve vir ou deverá vir de outro lugar, de uma outra fonte, num outro contexto. Veja, vamos abordar aqui o Mohandas Gandhi, né, o Mahatma Gandhi, abordou essa questão quando ele tentou criar uma Índia verdadeiramente livre dos britânicos, né? Não apenas fisicamente livre do Império Britânico, mas mentalmente livre, né? Em seu famoso panfleto Indian Home Rule, Gandhi escreveu: alguns ingleses afirmam que tomaram e manterão a Índia pela espada. Veja, isso é errado. A espada é inútil para manter e preservar a Índia. Nós sozinhos é que mantemos os ingleses. Gostamos do comércio dos ingleses. Eles tentam mesmo nos influenciar e dominar com seus métodos mentais sutis e muitas vezes conseguem o que querem de nós. Nós, assim o fazendo, fortalecemos mais ainda o seu domínio sobre nós, sobretudo se brigarmos entre nós. Tá aí, pessoal. Quando você briga, você é uma casa dividida. Será dominado e escorraçado, né? O verdadeiro autogoverno é algo criado por si, né? Não é algo concedido por outrem. E aí o Gandhi insistiu: se agirmos com justiça, a Índia será livre, muito em breve. No entanto, os americanos lá se infiltraram lá e conseguiram dividir o Paquistão, né? Investiram nisso, né? É um fato que se um número suficiente de pessoas, veja agora a análise final aí, fora e dentro dos Estados Unidos, parar com essa escalada belicista, com essa tolice de Big Bang aí, de Far West, esse confronto aí geopolítico aí que já virou uma febre, uma coisa hipnótica, esse esforço focado para uma hegemonia que já está com a água no pescoço, né? Bom, se um número suficiente de pessoas tomar consciência, né, de parar de se dividir e começar a ter uma mentalidade coesa e independente, vai ser muito fácil ir na direção de uma condição melhor para todos, né? Os BRICS+, oferecem uma cooperação com qualquer um. E precisamos explorar uma solução aí para esta crise. Significa crescer, né? Unir-se, inclusive unir-se no sentido de vencer esta crise financeirista, né? A qual eles se enfiaram, meteram o pé aí na crise financeira, né? Será necessário que os Estados Unidos e os sionistas desistam dessa gana geopolítica e passem a colaborar como nação e entre nações soberanas. Isso é urgentemente necessário. Neste momento, o tempo é curto
e para evitar aí um curso desembestado aí dos hegemonistas para o caminho do desastre. Veja, e há uma escalada se formando em torno da ideia de uma guerra nuclear, né? É pior, há uma escalada de ataques a pessoas, a agências, a nações que se opõem aí ao modelo da guerra que eles insistem, né, em promover, né? Esses foram os pontos de abertura apresentados pela líder do Instituto Stiller, que eu já citei várias vezes, Helga Zepp LaRouche, na 63ª reunião semanal da International Peace Coalition de hoje, que eu já falei a respeito, hein? Também as observações de Scott Ritter, também que estava lá presente, o ex-fuzileiro naval, inspetor de armas da ONU, perseguido aí pelo Deep State estadunidense, também se fez ouvir lá na, na abertura, né, do Instituto Skiller, né? Bom, o Ritter, falando em defesa de uma imprensa livre, ele diz que é um dever impedir que o governo pare de enganar o povo. Temos que impedir que o governo engane o povo. Ele precisa parar de enganar o povo. O Ritter disse também que tem sido atacado aí pelo FBI, pelas agências policiais, porque eles têm medo de que os denomine pelas mentiras que estão espalhando. Eles estão com medo que ele diga toda a verdade. Ó, vocês são mentirosos contumazes, mentirosos psicopatas. O que vocês falam sobre a Ucrânia e sobre Israel é falso, né? Bom, a guerra nuclear parece que está virando uma questão existencial para os Estados Unidos, né? E Hitler declarou aí seu compromisso de tornar uma questão chave aí na eleição presidencial. O Ritter teve seu passaporte aí apreendido, sua casa foi invadida. Veja, ele está mais comprometido, mais do que nunca, com o seu objetivo. Qual o objetivo? Ele está organizando protestos contra o perigo de guerra nuclear. E ele vai organizar esses protestos em várias cidades dos Estados Unidos, né? Começando por Nova York, né? Bom, há atualizações aí sobre as duas frentes relacionadas, perigo de guerra e perigo de repressão. Nos Estados Unidos, há sinais ameaçadores de preparação aí para enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia, né? Embora nenhuma decisão ainda foi anunciada. Um míssil que está sendo considerado aí é o Joint Target Surface Standoff Missile, ou JASM, um míssil de cruzeiro avançado e furtivo construído pela Lockheed Martin, que seria usado para armar os F-16 que estão sendo fornecidos para a Ucrânia. O alcance operacional aí deste míssil é 230 milhas. Bom, a discussão sobre isso aumenta a pressão para que a Alemanha aprove o fornecimento de seu míssil de longo alcance, o Taurus, para a Ucrânia, que até agora não foi feito. A Alemanha está ficando famosa aí pela brutalidade extrema com que ela trata pessoas pró-palestinas pacíficas nas ruas da Alemanha. A coisa está nesse pé, né? Ontem a Alemanha anunciou também um novo pacote de armas a ser entregue à Ucrânia, incluindo 30 tanques Leopard, entre outros tipos de armas. Esses fluxos de armas continuam, enquanto a Ucrânia vem se gabando de sua invasão à Rússia, né? Que é de fato uma provocação da OTAN, né? Um funcionário russo, aí, o Patrushev, disse que a operação na região de Kursk foi planejada com a participação da OTAN e dos serviços especiais do Ocidente. Bom, a propaganda agora na Alemanha é de que a guerra é inevitável. O Die Welt publicou um artigo sobre o Plano Operacional Alemanha, que é um projeto que já prepara a logística de fornecimento de alimentos, assistência médica, transporte, etc., para dar suporte ao trânsito pela Alemanha das forças dos Estados Unidos e da OTAN, que estão prometendo deslocar armamentos ao leste. Então, quando a guerra estourar, se não no final deste ano, no próximo ano, né, o coronel Michael Diess, aí, que é um comandante alemão lá de Hamburgo, falou sobre a atualização da capacidade de prontidão. Ele pretende transferir a partir do porto de Hamburgo 800 mil soldados, né, incluindo equipamentos da Europa para o leste em 2 meses. Bom, tá aí, ó, Hamburgo, já está localizado aí o local, né? É uma peça ainda mais selvagem nessa narrativa, né? É a recente revelação de quem foi que perpetrou o atentado ao oleoduto Nord Stream. Todo mundo sabe que é uma ação da CIA e do MI6 com alguma agência e de outras agências, né? Provavelmente da Noruega, né? No entanto, um relatório exclusivo totalmente inventado, né, tirado do bumbum, né, publicado pelo Wall Street Journal, diz que o atentado se originou numa reunião de bêbados, onde o presidente da Ucrânia, Zelensky, totalmente embriagado, deu uma ordem apaixonada para explodir o oleoduto. E daí então a ordem foi executada por uma equipe de 6 ucranianos, usando um barco alugado, né?
devem ter explodido lá com bombinhas de São João, né? O artigo é intitulado Uma Noite de Bêbados, um Iate Alugado, a verdadeira história da sabotagem do oleoduto Nord Stream. Empresários privados financiaram a operação de baixíssimo custo, que foi supervisionada por um general de alto escalão. O presidente Zelensky aprovou o plano e tentou, sem sucesso, cancelá-lo. Ele tentou cancelar o plano. Essa bobajada é chamada de jornalismo. Tem gente que acredita. O propósito disso daí é ir fritando o Zelensky, né? Pois sua gana de continuar matando o seu próprio povo deve ter um limite. Precisarão de outro bode expiatório em algum outro momento. Além de ser, é claro, um ridículo e óbvio acobertamento do verdadeiro autor da sabotagem do oleoduto russo-alemão aí do Nord Stream. Pessoal, ficamos aqui com 25 minutos, vídeo denso aí com muitas informações, analisamos aí o cenário de guerra que está sendo montado midiaticamente. Só vai haver guerra se um número de pessoas estiver hipnotizada e desejosa, né, de lutar uma guerra que não lhe pertence. Já se disse, né, a guerra é uma desgraça, né, travado por velhos que se odeiam, não, por velhos que se odeiam, né, e é travada por jovens que não se odeiam, né. Então, eu acho que é uma hora das pessoas despertarem e não se deixarem mais enganar por esta falácia messiânica, por esta bobajada aí de excepcionalismo americano. Enfim, em algum momento vai acontecer algo que os deixará um tanto desnorteados. Isso é o que nós estamos prevendo, né? Enfim, vamos em frente, pessoal. Vamos em frente. Hoje não trarei notícias do Brasil. O Brasil está tudo bem, tudo sob controle. Vamos em frente aí. Por favor, dá um like aí no nosso vídeo, hein? Veja se você está inscrito no canal, hein? Aproveite e torne-se seguidor do canal. Se quiser ajudar o canal, é só se tornar membro do canal, né? Pessoal, mídia alternativa independente, livre expressão, livre comunicação. Mais um vídeo aqui para a nossa coleção. Muito obrigado por sua presença. Divulgue aí nas suas redes. Obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.